Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu quero mostrar como aplicar as máscaras do Lightroom numa foto. Eu tenho aqui uma foto relativamente simples do interior de uma igreja e eu vou tentar sair de uma foto como essa e chegar numa foto como essa. Então a gente vê aqui uma grande diferença entre a foto original e depois a foto tratada com todas as camadas definidas. Mas antes de a gente começar o ajuste da imagem num primeiro momento, eu queria falar sobre o meu pensamento a respeito do fazer a fotografia, quer dizer, como é que eu me posicionei diante dessa cena para tentar compor isso da maneira que eu achei mais conveniente. O primeiro ponto aqui é que essa igreja é dividida basicamente em duas áreas. Eu tenho essa região dominada pelo altar, que tem um tom mais frio, mais azulado, e a área da esquerda dominada pelas aberturas, por onde entra a luz, que tem um tom mais amarelo, mais quente. E foi isso que eu tentei fazer aqui nessa foto. Dividir a imagem dando pesos relativamente próximos para o altar, com cores um pouco mais frias, e para as aberturas com cores um pouco mais quentes. E eu vou começar aqui usando a ferramenta de corte, porque eu quero fazer com que o corte da imagem ele ajude a gente a direcionar o olhar. Então aqui tudo funciona em função do direcionamento do olhar que eu quero dar nessa imagem, né? O que eu quero fazer com que aquele que vai ver a imagem posicione ou dirija seu olhar. Então minha primeira providência é aqui na ferramenta de crop, apertando a tecla O no teclado, achar a sobreposição de espiral áurea. Então a espiral áurea, provavelmente todos conhecem, vai me permitir posicionar o assunto mais importante nessa região da espiral. E supostamente é esse o ponto para onde o meu olhar vai ser direcionado num primeiro momento. Então eu vou tentar, com a ferramenta de corte, posicionar a espiral áurea bem na altura do altar. Então eu vou diminuir um pouquinho aqui o meu enquadramento. Talvez nessa situação aqui eu tenha um bom resultado do corte baseado na espiral áurea. Então, feito isso, clico em Enter e agora eu passo para os ajustes básicos dessa imagem. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é intensificar esse tom mais quente que naturalmente deve vir por essas janelas, né? As janelas têm vitrais que fazem com que a luz que entre na igreja se torne mais quente, mais amarelada. Então essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou arrastar o slider de temperatura até alguma coisa perto de 6.500, 6.400. E é claro que aqui a gente não tem nenhuma ciência, não tem nenhuma regra. Eu estou fazendo esse ajuste de temperatura, né, no balanço de branco de maneira absolutamente criativa, a partir do meu gosto, do meu interesse, a partir daquilo que eu quero para minha foto. Né? Nesse momento, o balanço de branco é criativo. Em outros momentos, o balanço de branco é corretivo. Mas aqui eu estou só utilizando a ferramenta para amplificar a sensação que eu quero dar para a imagem. Então, alguma coisa em torno de 6.400, enquanto que colorir, eu vou baixar bem um pouquinho, porque se eu aumentar muito os valores de colorir, aquele altar ele vai perdendo aquela tonalidade esverdeada do início, que eu acho, e isso é uma posição pessoal, é uma opinião apenas, que eu acho interessante para definir um contraste entre um lado e outro da imagem. Então eu vou baixar um pouquinho aqui os valores de colorir para que essa tonalidade verde se mantenha e seja intensificada. Depois disso, depois de definido o balanço de branco, de forma criativa, como eu afirmei, eu vou passar então para os ajustes tonais. E eu vou querer escurecer bem, subexpor bastante a igreja. Por quê? Eu quero que com as máscaras, e é isso que vai acontecer daqui a pouco,
as máscaras que sejam capazes de pontuar com luz aquelas áreas da composição que eu quero chamar mais atenção. A gente tem que sempre lembrar também que o olho ele é atraído para aquelas áreas onde há mais luz. Então eu vou subexpor o ambiente para depois pontuar de luz cada área que me interessar mais. Então vou baixar a minha exposição aqui, alguma coisa em torno de menos 0,9, 0,8, menos 1, alguma coisa como se eu tivesse fechando o meu diafragma em um ponto e, portanto, dividindo por 2 a quantidade de luz que chegou aí na cena. Eu não vou mexer no slider de contraste porque nos outros sliders de ajuste tonal eu vou definir o contraste para essa cena. Então eu começo aqui com realces e aí eu vou diminuir os valores de realces. E veja que quando eu diminuo os valores de realces, os detalhes dos vitrais começam a aparecer. Então, baixar alguma coisa aí para menos 55, e esses valores, obviamente, são valores que eu estou definindo agora, no momento. Não tem regra, não tem lei, e para cada foto você precisa achar esses valores. O que eu estou tentando mostrar aqui é o pensamento conceitual a respeito do tratamento da imagem, né? Não é a regra ou não é a lei do tratamento da imagem. Por isso que é importante você conhecer as ferramentas e saber o resultado que você deseja obter, para aí sim conseguir fazer o ajuste da maneira que você tem interesse. Depois de realces, eu vou usar o slider de sombra, porque eu sei que o slider de sombra, que trabalha naquelas áreas de cinzas escuros da imagem, vai agir principalmente nessas regiões mais escuras dos bancos. Então eu vou arrastar o slider de sombra para a direita e aí eu posso chegar até mais 100 e com isso eu ganho detalhe nesses bancos. Por quê? Porque quando eu fotografei a igreja, eu me abaixei. E aí eu vou fazer um desenhozinho aqui que pode auxiliar nesse sentido. Eu vou criar uma máscara aqui só para traçar algumas linhas que eu enxerguei naquele momento da foto e que podem ser interessantes para serem usadas em qualquer composição. Vou criar uma máscara aqui com um pincel, com a difusão bem baixa, o fluxo bem alto e máscara automática desabilitada. E quando eu abaixei aqui no centro da igreja, o que eu fiz foi alinhar os bancos através dessas diagonais que conduzem o meu olhar lá para o altar. Então, o que eu vou fazer daqui a pouco é iluminar o altar e essa luz que vem do altar vai ser ainda mais amplificada por conta dessas linhas diagonais das laterais dos bancos que conduzem o meu olho até lá. Nessa composição, ainda, além dessas linhas formadas pelas laterais dos bancos, a gente tem todas essas linhas verticais, olha, formadas pelas aberturas de luz, que também vão levar lá para o altar. Então, quando a gente se posiciona diante de uma cena, esses elementos de composição são muito importantes da gente tentar identificar, porque todos eles conversam com a cena total e vão fazer com que o meu olho caminhe na direção que mais me interessa. Então, essa minha decisão de me abaixar um pouquinho no meio da igreja teve como objetivo isso, direcionar o máximo possível desses elementos físicos que eu encontrei naquela cena para o ponto de maior destaque, que na igreja normalmente é a região do altar. Então, dito isso, eu vou apagar essa máscara, que ela só me serviu para que eu pudesse mostrar isso, e vou retornar lá para os ajustes básicos. Então eu já tinha feito os ajustes de realce, sombras. Brancos eu vou abrir um pouquinho mais, porque aí a gente tem um pouquinho mais de brilho, alguma coisa entre 5 e 10. E por fim, os pretos, eu vou abaixar os valores de pretos, as áreas mais escuras da foto, né? Para a gente intensificar ainda mais esse contraste. Então vejam que o meu contraste foi definido nos sliders de ajuste tonal. Eu não usei o slider de contraste, não que eu não pudesse ter usado, isso foi uma escolha minha.
Então, aqui nos pretos, alguma coisa em menos 35, menos 33 pode ser adequado. Na seção de presença, eu vou aumentar os valores de claridade até alguma coisa aí perto dos 25 ou 30. Claridade vai dar um contraste de meios tons e acaba dando um relevo interessante para a foto, uma tridimensionalidade interessante para a foto. Então, eu gosto sempre de trabalhar com claridade, com cuidado, eu não exagero muito porque claridade é muito intensa, acaba causando halos estranhos ao redor das arestas, então eu tenho bastante cuidado com claridade, alguma coisa em torno de 25, 30 pode ser adequado. E por fim, vibração, um pouco de vibração para justamente intensificar essas cores que estão na imagem. Não vou mexer com saturação, porque saturação faz com que a coisa fique muito pesada. Você vê aqui como aquele amarelo do interior da igreja se torna laranja. Então eu não vou trabalhar com saturação, e sim com vibração, que faz com que as cores se tornem mais vibrantes, mas de uma maneira mais natural. E por fim, eu não vou fazer nada na curva nesse momento, porque, repito, meu contraste foi definido aqui nos valores, nos sliders de ajuste tonal. E por fim eu venho aqui na nitidez, porque toda foto digital, a princípio quase toda foto digital precisa de algum grau de nitidez. O Lightroom já te dá alguma nitidez, lembrando que eu estou trabalhando aqui com arquivo RAW e não com arquivo JPEG, mas é sempre bom pensar na nitidez. E para isso eu vou aproximar a foto em 100%, e aqui também na lupa da ferramenta eu vou olhar uma área qualquer da foto que possa me ajudar a julgar a intensidade da nitidez. Vou aumentar bastante o slider de intensidade, vou pressionar a tecla Alt e clicar no slider de raio para ver aonde o efeito de nitidez está afetando a imagem. E o slider de raio trabalha principalmente nas arestas da imagem, nas grandes linhas da imagem. Então aqui eu posso aumentar ou diminuir a quantidade de nitidez nessas grandes linhas. E veja que eu estou olhando essa foto aqui numa ampliação de 100%, porque só assim eu consigo perceber claramente. Então eu não quero que isso aconteça num valor muito alto de raio, por exemplo, de 3 pixels, porque com certeza eu vou criar halos ao redor dessas linhas. Então eu vou diminuir esse valor para alguma coisa em torno de 1,5, 1,6, e acho que aqui o valor de raio está ok. E por fim, faço a mesma coisa no slider de detalhe, pressiono Alt no teclado, clico em detalhe, e detalhe vai trabalhar nas pequenas texturas. E se eu tiver ruído nessa imagem, esse ruído vai aparecer. Então, e nessa foto tem algum ruído, então eu não vou abusar muito do detalhe, muito pelo contrário, eu vou usar um valor de detalhe bem baixo. E por fim, máscara vai me ajudar a tirar o efeito de nitidez em áreas planas da imagem em que a nitidez não é importante. Eu vou agora afastar a foto mais uma vez, pressionar Alt, clicar no slider de máscara, e na medida em que a foto vai ficando preta, áreas da foto vão ficando preta, eu vou sabendo que a nitidez está sendo removida dessas áreas. Veja, eu não preciso de nitidez naquela parede do fundo, eu não preciso de nitidez nas áreas de sombras mais densas, porque isso acaba se refletindo como ruído. Então eu vou arrastar o slider de máscara até que essas áreas que eu não quero que tenha nitidez, elas sejam removidas do efeito. Pronto. Então aqui eu acho que eu tenho um nível de nitidez interessante, e se for preciso, obviamente eu posso voltar aqui a qualquer momento. A gente não pode esquecer que o Lightroom faz tratamento não destrutivo. Então a ordem com que eu trabalho os efeitos não faz diferença, posso voltar aqui a qualquer momento, mas agora o que me interessa são as máscaras, aqueles ajustes mais pontuais que a gente vai tentar fazer nessa imagem, e para isso eu vou lá no grupo Mascarando, clico no grupo Mascarando, e eu vou começar aqui a minha primeira máscara com um filtro radial, um degradê radial. Eu pego a ferramenta de degradê radial e vou trabalhar, vou começar trabalhando no altar. Vou traçar um degradê radial aqui no altar. E esse degradê,
ele vai ser posicionado, eu vou pressionar a tecla H para a gente poder ver o pino de ancoragem e poder arrastar esse degradê para onde a gente quer. Vai ser posicionado bem sobre o altar, eu vou ajustar a forma dele, arrastando as alças laterais, então ele vai ficar com esse aspecto mais ovalado. Posso aumentar ou diminuir a difusão, acho que uma difusão aí em torno de 20 pode ser interessante, e depois obviamente a gente pode ajustar isso sem problema nenhum. Por enquanto eu não tenho o efeito aplicado, eu só tenho essa mancha vermelha, e na verdade essa mancha vermelha pode ser mudada para uma cor azul ou para uma cor verde, enfim. Essa mancha vermelha é um overlay, é uma sobreposição que me permite ver aonde o efeito será aplicado. Por enquanto não tem efeito nenhum, só a marcação de onde o efeito vai ser aplicado. Tá? Eu acho que eu vou aumentar um pouquinho mais a difusão, em torno de 30. Depois eu vejo como fica melhor. E a minha primeira providência aqui é clarear o altar. Como eu disse, fiz o crop me baseando na espiral áurea para conduzir o olhar do espectador para aquela região. Me abaixei entre os bancos da igreja para aproveitar aquelas diagonais que levam para o altar. Então eu quero que o altar seja um ponto de destaque dessa imagem. Então eu vou aumentar os valores de exposição aqui para alguma coisa em torno de 1.2 talvez, e o que eu estou fazendo é simulando uma abertura do diafragma em um ponto, ou um ponto e alguma coisa, fazendo com que o dobro de luz apareça naquela região. Depois disso, eu vou diminuir o contraste, e quando eu aumento o contraste, eu vou deixando áreas mais escuras, né? Contraste é justamente deixar o que é claro mais claro e o que é escuro mais escuro. E eu quero diminuir essa diferença, eu quero fazer com que a luz do altar se torne mais homogênea, que atraia mais o nosso olhar. Então eu vou baixar os valores de contraste, alguma coisa aí perto de 20, 15, 20 provavelmente. E de novo, não tem regra, não tem lei, é apenas o meu olho, o meu desejo, aquilo que eu espero dessa fotografia, né? Você pode experimentar à vontade aí nas suas fotos. O importante é compreender como a ferramenta trabalha para que ela possa ser usada a favor da sua criatividade, tá? Depois disso, sombras. Então eu vou aumentar os valores de sombras de novo, porque eu quero que o altar... Opa, saiu do lugar o meu degradê. Eu quero que o altar esteja bem visível. Olha, se eu abaixo sombras, escureço essas áreas de cinzas escuras. Se eu abro sombras, essas áreas vão se tornando mais claras. Alguma coisa, provavelmente aí em torno de 40, 50, pode ser adequado. Depois disso, não vou trabalhar com brancos e pretos, mas vou trabalhar com a temperatura de cor. Se esse altar tem naturalmente um tom mais frio, eu vou ressaltar isso. Eu vou ressaltar esse tom mais frio do altar. Então eu vou arrastar esse slider de temperatura na direção do azul para valores aí em torno de menos 30, menos 40, talvez seja interessante. E aí eu reforço esse tom mais frio do altar, que já é natural daquele lugar. E por fim, se eu não estiver satisfeito com a exposição do altar, eu posso ainda puxar a curva, criar um ponto da curva aqui referente às altas luzes e puxar para cima. E aí, olha, o altar vai se acender muito mais. E aí esse efeito de iluminação aparece muito mais evidentemente. Então, talvez fosse esses os ajustes que eu faria nesse altar. E é claro, repito, eu posso voltar nessa máscara ou em qualquer ajuste básico que eu já tenha feito a qualquer momento, não faz o menor problema. O único cuidado que eu vou ter aqui é de renomear essa máscara. Eu vou clicar 2 vezes no nome da máscara, vou deixar aqui, ó, máscara 1 e vou escrever altar, porque eu sei que essa máscara está trabalhando sobre o altar. Então, se eu ligar e desligar o íconezinho do olhinho, né, que é o ícone de visualização da máscara, a gente vê como era e como ficou depois da minha máscara. Bom, então depois de eu trabalhar no
no altar, que é aquele ponto de maior interesse para minha foto, eu vou trabalhar na igreja. Só que eu já tenho um degradê radial feito pro altar. Então eu vou aproveitar esse degradê radial, vou clicar nos 3 pontinhos e vou escolher a opção duplicar e inverter a máscara. Isso é bastante interessante porque a máscara é produzida invertida, livrando aquela parte do altar com a qual eu já trabalhei. Todos os valores aplicados, todos os valores de ajustes aplicados ao altar são zerados e estão prontos aqui para eu usar de novo na igreja. E é isso que eu vou fazer agora. E como eu venho falando desde o início, eu vou talvez baixar um pouquinho ainda mais a exposição da igreja, alguma coisa, e aí menos intensamente do que eu já fiz anteriormente, alguma coisa aí em torno de menos 25, porque, repito, daqui a pouco, são os efeitos de iluminação que eu vou criar que vão pontuando cada uma daquelas áreas da cena. Depois de baixar essa exposição, eu vou aumentar os realces. Então eu quero que aquelas áreas dos vitrais fiquem mais evidentes, né? Sem perder completamente a textura. Eu quero tentar manter um pouco daquela textura, mas como dali sai luz, e eu vou reforçar essa entrada de luz através dos vitrais, eu já vou aqui aumentar um pouquinho os valores de realce, já indicando que aquela área é uma área iluminada. E também vou aumentar um pouquinho mais os valores de sombra, que me ajudam a recuperar um pouco das informações aqui atrás desses bancos que acabaram ficando um pouquinho mais escuros. Então alguma coisa em torno de 80, 85 aqui nas sombras pode ser bom. E outro ponto que eu acho que é interessante é a gente vir aqui embaixo na nitidez e tirar um pouquinho os valores de nitidez. Porque quando eu desenhar os fachos de luz, né, a gente vai imaginar que aqueles fachos de luz eles deixam uma aparência menos nítida por onde eles passam. Então é isso que eu já quero começar a acrescentar aqui. Eu quero que a periferia da igreja se torne menos nítida. Para isso, né, para que quando a luz passar por ali, isso seja reforçado. E mais do que isso, né, quanto menos nítido eu tiver na periferia, mais nítido é o centro, que aqui no nosso caso é o altar. Então eu vou baixar aqui os valores de nitidez e se a gente aproximar bem a foto, a gente vai ver... Opa, não posso mexer aqui nesse degradê, vamos caminhar para cá. Quando eu abaixo os valores de nitidez, olha como muda. E a luz que vai entrar aqui vai naturalmente causar esse efeito de embaçamento, porque vem uma luz muito forte desses vitrais, a gente vai ver isso mais adiante. Então eu vou colocar aqui esses valores de nitidez, talvez aqui em menos 50, menos 55, não precisa exagerar muito, mas isso já vai intensificando essa ideia de uma luz mais etérea, de uma luz diria quase que espiritual, penetrando nessa igreja. Aqui eu tirei um pouco da posição, vou arrumar. Espera aí, aqui, pronto, isso. Perfeito, então já temos duas máscaras e essa segunda máscara eu vou chamar de igreja. Não de altar invertido, mas de igreja. É muito importante essa organização para que no final do trabalho você saiba qual máscara corresponde a que área da foto e se for necessário você pode ir lá e fazer algum ajuste, fazer alguma melhoria, né? A terceira máscara que eu vou criar é uma máscara que eu vou chamar de Dodge and Burn. Dodge and Burn é uma técnica que pode ser feita de inúmeras maneiras e aqui essa técnica serve para acentuar áreas escuras e acentuar áreas claras, perdão, e atenuar áreas escuras. A gente vai clarear aquilo que já tem luz e escurecer aquilo que está na sombra, aumentando um contraste pontual em determinadas áreas. E eu vou fazer isso
porque aqui, principalmente aqui na lateral dos bancos e no corredor da igreja, a gente vê vários desses fachos de luz correndo. E eu vou, com essa técnica de Dodge and Burn, tentar acentuar essa iluminação bem dramática que já existe aqui dentro da igreja. Para isso, então, eu vou criar uma nova máscara e vou escolher como ferramenta o pincel. Então eu vou pintar nas áreas mais claras da imagem, tornando essas áreas mais claras ainda. Para isso eu vou configurar eu preciso configurar o meu pincel. E a configuração que eu vou usar aqui é uma difusão bem alta, porque eu quero um pincel bem suave, e um fluxo bem baixo, porque eu quero que o volume do efeito, quer dizer, a pintura, vá se dando bem devagar para que eu tenha controle do que eu estou fazendo. Então, um fluxo baixo, alguma coisa aí em torno de 15, provavelmente, a difusão em 100, para que esse pincel seja bem suave. E vou habilitar a opção máscaras automáticas para que, na medida em que eu vá pintando, a minha pintura respeite minimamente os limites entre áreas claras e escuras. Nesse momento eu quero clarear, então eu quero que o pincel passe pelas áreas claras e quando ele perceba uma sombra, ele não atinja aquela sombra. Por isso que a opção de máscaras automáticas está habilitada. Eu vou aumentar a exposição e, claro, não aconteceu nada porque eu ainda não pintei, eu não comecei a trabalhar. Mas eu preciso que essa exposição esteja alta para que na hora em que eu pinte eu seja capaz de ver o que tá acontecendo. Então eu vou aumentar a exposição, alguma coisa aí para 3 ou 3,5. Estou aumentando bastante essa exposição, claramente, mas o meu fluxo do meu pincel está tão baixinho que isso vai surgindo, essa exposição aumentada vai surgindo muito lentamente. Então vamos lá, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho do pincel usando a tecla de atalho colchete no meu teclado e vou dando pinceladas rápidas naquelas áreas em que eu quero que a luz fique mais intensa. E vou ajustando o tamanho do meu pincel com as teclas de colchete no meu teclado e a gente vai vendo determinadas áreas se tornarem mais claras. Talvez nesse primeiro momento isso não fique muito evidente, mas olha só, sem o efeito, com o efeito, sem o efeito, com o efeito. Então aquelas áreas começam a acender, começam a brilhar. Eu vou trocar o tipo de overlay dessa máscara para a gente entender o que eu estou pintando. Olha só, eu vou mudar agora de sobreposição de cor, para aquela sobreposição vermelha, né, para branco e preto. E olha só como vai ficando a minha máscara na medida em que eu vou pintando. Vocês percebem que eu vou pintando bem de levinho, porque eu estou com um fluxo bem baixo, e essas áreas que estão ficando brancas, na verdade nesse momento ainda cinzas, mas a caminho de se tornarem brancas, elas vão mostrando, elas vão revelando aquela superexposição que eu acabei de fazer. Eu vou tirar essa sobreposição de preto e branco para continuar pintando. Então, nessas áreas em que eu percebo que a luz entrou mais intensamente, por exemplo, aqui na lateral dos bancos, nessas faixas no chão, eu vou fazendo essa técnica de Dodge and Burn, que, como eu falei, ela pode compreender dois movimentos, né? Intensificar os claros e escurecer aquilo que já é escuro, e aqui eu estou trabalhando mais nas áreas claras, né? Depois, eventualmente, a gente pode fazer o inverso, escurecer as sombras, mas eu acho que não vai ser necessário porque eu já baixei bastante a exposição de todo o resto da igreja. Eu vou continuar fazendo esse movimento e repito, isso pode ser revisto a qualquer momento, né? O tratamento no Lightroom é tratamento não destrutivo, então a gente pode ir e vir a qualquer momento.
Aqui tem um desenho, talvez uma cruz entalhada no banco. Bom, eu acho que já deve ser o bastante. Se precisar, a gente pode voltar depois. Então, olha só, sem o efeito e com o efeito. Sem o efeito e com o efeito. Perfeito. Essa máscara aqui, eu vou renomear, vou clicar 2 vezes e vou chamar de Dodge and Burn. E você pode chamar do que você quiser, você pode chamar de luz pontual, enfim, você pode chamar do jeito que você quiser. O importante é entender que eu estou aqui intensificando as luzes que já existem na cena e aumentando esses contrastes pontuais em pequenas áreas da composição. Por fim, a minha quarta máscara, não por fim, mas uma das últimas máscaras que eu vou fazer, é a máscara que vai me mostrar a luz penetrando através dessas janelas. Então eu vou criar mais uma máscara e, de novo, para isso eu vou usar um degradê radial. E eu vou fazer esse degradê radial partindo dessa primeira janela, porque, obviamente, a luz supostamente deveria entrar pelas 3 aberturas, mas como a primeira abertura, a primeira janela é a que está mais perto de mim, é ela que vai ficar na frente das outras invasões de luz que eventualmente houver. Então eu vou fazer a minha luz entrando por essa primeira abertura num degradê radial. Ó. Vou criar o degradê radial, daí agora eu preciso ajustar o tamanho dele, ajustar a forma dele, para que ele fique o mais ovalado possível. Eu vou diminuir aqui a imagem usando o Command menos. Ó, ele vai ficar achatadinho assim. Vou trazer ele bem para cá. Talvez essa luz ela não chegasse diretamente ao chão, dependendo da direção do sol lá fora, né? Então eu vou botar esse degradê radial um pouco mais atravessado sobre os bancos, e esse degradê radial então aqui vai fazer o papel da luz que está entrando pelo vitral, né? Por enquanto não tem nenhum efeito, por enquanto é só esse overlay vermelho que a gente está enxergando, e agora então eu vou aplicar o meu efeito. E o meu efeito é primeiro de superexposição. E veja que quando eu aumento a exposição, é como se a luz estivesse entrando. E aqui eu posso iluminar talvez alguma coisa aí perto de 1.9, 1.8, talvez alguma coisa nesse sentido. Mas é claro, isso aqui é um ajuste absolutamente criativo. Você vai decidir o que você vai fazer, se vai deixar mais claro, menos claro, se vai forçar mais essa sensação ou vai forçar menos. Você decide o que você vai fazer. Então, alguma coisa entre 1,9 e 2 de exposição pode ser legal. Além disso, eu suponho que essa luz que está vindo lá de fora, quando passe por esse vitral, ela seja filtrada e ela se torne mais quente, mais amarela. Então eu também vou acrescentar esse tom mais quente, aumentando os valores de temperatura. E veja que aqui eu estou trabalhando só nessa máscara. Então é essa luz que está se tornando um pouco mais amarela. Então a temperatura aí em torno de 30, 40, talvez seja adequada para esse facho de luz. E depois, eu acho que pode ser interessante também, e de novo, é uma questão de gosto, de opinião. Você precisa conhecer a ferramenta e decidir aquilo que é interessante para a sua foto. Eu vou arrastar o slider de desembaçar para a direita, para deixar essa luz mais difusa. O slider de desembaçar aumenta o contraste em áreas onde há uma difusão maior, né, como névoa, fumaça. E aqui eu quero justamente o oposto, eu não quero aumentar o contraste dessa área, eu quero diminuir, eu quero tornar isso mais difuso. Então eu posso
baixar um pouquinho os valores de difusão. Junta-se a isso ao fato de eu ter diminuído a nitidez nessa área da igreja, né, nessa área da igreja que é periférica ao altar. Então tudo isso vai dando um ar etéreo para essa iluminação. Então criei esse facho de luz que penetra sobre a igreja, só que eu vou tentar fazer alguns ajustes aqui. Por quê? O que está acontecendo é que a luz está iluminando muito diretamente essas paredes entre as aberturas, o que provavelmente não aconteceria. Então eu vou tentar remover dessas áreas um pouco dessa luz. E para isso eu vou lá nessa máscara que eu acabei de criar e vou escolher a opção subtrair. Então eu vou tirar da máscara algumas áreas. Vou clicar em subtrair e vou escolher a ferramenta que eu vou utilizar para subtrair dessa máscara. E aqui, para mim, a ferramenta mais fácil de ser utilizada é o pincel. E de novo eu preciso configurar esse pincel. Então vamos lá para cima e eu quero um pincel bastante difuso, com um fluxo baixo, porque aí eu tenho controle do quanto eu vou tirando dessa máscara, mas agora eu vou desabilitar a opção máscara automática, porque eu não quero que o pincel identifique as arestas, e ali a gente tem alguns detalhes, algumas imagens, senão aquelas imagens vão acabar não sendo removidas da máscara. Então eu vou desabilitar essa opção máscara automática, ajusto o tamanho do pincel com os meus cursores, com as minhas teclas de colchete e vou pintando nessa área para tentar fazer com que essa região se torne menos iluminada, porque eu suponho que essas paredes não pudessem receber tão diretamente a luz. Olha, faço aqui numa área e logo adiante na outra área. Talvez aqui embaixo um pouco. Pronto, perfeito. Então aqui, olha, eu tenho um pouco menos de luz atingindo essas paredes. Mas como são 3 aberturas, é como se os 3 faixas de luz se somassem um ao outro, né? Tá um na frente do outro. Eu vou remover também um pouco aqui dessa região dos bancos, né? Porque aqui eu teria alguma sombra, né? Porque o banco faria essa sombra. Então aqui menos um pouquinho também. Eu posso pintar um pouco mais desse arco. Acho que esse arco poderia estar um pouquinho mais iluminado. Por isso eu vou adicionar a máscara e de novo com o pincel. E a mesma coisa, preciso configurar o pincel, só que agora eu vou habilitar a máscara automática, porque eu quero que os limites aqui desse arco sejam minimamente obedecidos. Então eu vou pintar essa área, e aqui eu vou pintar com um pouco mais de intensidade, né? Porque isso provavelmente está iluminado também. Vou criar uma área de iluminação aqui, porque está entrando luz dessa abertura, e a opção máscara automática está me atrapalhando, porque eu não sei se vocês conseguem perceber aí na tela. Deixa eu até aumentar um pouquinho a foto. A área da aresta aqui, olha, ela não está sendo incluída na minha máscara, então eu desabilitei aquela opção para que essa região aqui também pudesse entrar na máscara e ser iluminada. Então aqui eu tenho essa iluminação que avança sobre o altar, e veja como o altar ganha até um brilho a mais decorrente dessa luz. E eu posso até criar um outro facho de luz mais fraquinho, talvez, dessa abertura que chega até o altar. E aí o processo é o mesmo, né? Eu vou criar uma nova máscara, vou usar um degradê radial e vou traçar essa luz aqui, ó. Vou contornar esse degradê, tentando apontar ele para onde eu suponho que essa luz possa atingir. E aqui vou aumentar um pouquinho a exposição. E da mesma maneira, olha, a luz iluminou
acabei torcendo aqui o degradê. A luz iluminou também essa parte de fora da parede, que supostamente não deveria estar iluminada. Então eu vou, nesse degradê que eu acabei de fazer, subtrair com um pincel. E aí eu pinto aqui nessa região para tirar a luz dessa área. Eu vou renomear isso aqui. Em vez de máscara 2, eu vou colocar faixa de luz do altar. E aqui, em vez de máscara 1, vou clicar em OK. Em vez de máscara 1, eu vou colocar luz entrando pelas aberturas. E vou clicar em OK. Então, tá aqui a minha foto. Então, renomeei as camadas e eu vou agora para a minha última camada, que vai iluminar esse corredor e que finalmente, completando todo esse meu objetivo, vai conduzir o olhar de quem está vendo a foto direto para o altar. Então eu vou criar mais uma máscara, mais uma vez um degradê radial. Vou traçar esse degradê aqui no corredor, ó. De novo, tentando ajustar aí para o tamanho adequado. E vou aumentar a exposição. Vou arrastar os valores de exposição, alguma coisa em torno de 1,4, 5 provavelmente. Vou abaixar um pouquinho para ele não invadir o altar, que já está bem claro. Então vou baixar aqui ele um pouquinho. E posso também deixar um pouco dessa cor um pouco mais amarela. Então vou aumentar aqui os valores de temperatura para alguma coisa próximo de 20. Essa máscara aqui eu vou renomear e vou chamar de corredor. Então tá aqui. Então eu vou apagar todas as máscaras, tirar a visualização de todas as máscaras para a gente ver isso como ficou na medida em que a gente veio trabalhando. Vou pressionar a tecla H para que os pinos de ancoragem desapareçam e a gente consiga ver a cena sendo iluminada pelas máscaras uma a uma. Então, primeira máscara, a máscara do altar. Então a gente acendeu o altar. A segunda máscara é a máscara da igreja como um todo. Então aqui a gente recuperou um pouquinho dos detalhes dos vitrais, diminuiu um pouquinho a nitidez desse entorno do altar, recuperou também um pouquinho das informações dos bancos. Depois o Dodge and Burn, que a gente criou esse contraste pontual aonde a luz já era presente. Então veja que ele dá uma acendida nessas regiões. Depois disso, o fecho de luz entrando pelas aberturas, né? Eu criei essa luz e depois removi daquelas áreas onde eu achava que a luz talvez não atingisse com tanta intensidade. Depois eu criei também um feixe de luz aqui para trás, para o altar, porque ali também tem uma abertura. E por fim eu fiz a iluminação aqui do corredor, conduzindo definitivamente o olhar lá para dentro do altar. Então, o que a gente fez aqui foi uma edição criativa, que não obedece uma lei ou uma regra, quer dizer, eu utilizei as ferramentas do Lightroom a favor do que eu queria fazer na minha foto. Mas é muito importante, e eu friso isso mais uma vez aqui, a gente conhecer as ferramentas, entender como as ferramentas podem ser utilizadas, para que elas sejam usadas da melhor maneira possível a favor da minha criatividade. Portanto é isso, né? Ferramenta serve só para a gente chegar no ponto onde a gente quer. Então eu espero que tenha sido útil esse vídeo, que esse conhecimento ajude aí nas edições das suas fotos. E se você gostou, se você curtiu, não deixa de compartilhar, de curtir, de comentar e principalmente se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pra gente. E espero vocês no próximo vídeo.